Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui de volta, vamos continuar, nossas aulas, nem que seja aqui por vídeo, por WhatsApp, até que tudo isso passe. Se Deus quiser, vai passar, vai dar tudo certo e nós vamos voltar a ter nossas aulas lá na escola, como sempre foi, e tudo bem legal, né? Como sempre foi. Bom, vamos continuar com o que a gente estava falando lá na sala, sobre a pré-história, um pouquinho da pré-história, certo? Nós já comentamos lá nas nossas aulas que a história é uma ciência, que o cientista que estuda a história, ele é o historiador, e a história é uma ciência porque ela tem objetos de estudo, que os historiadores pegam esses objetos de estudo, que vocês devem lembrar que esses objetos são as fontes históricas, tá? Que podem ser materiais, visuais, audiovisuais, orais e escritas, tá? É através desses vestígios que os historiadores, reconstroem a história, tá? E o objeto de estudo, o principal ator, personagem da história é o homem, a humanidade que constrói a história, certo? Como é muito longo, o período de história aí do homem, ele dura mais de 5 milhões de anos, ou cerca de 5 milhões de anos, os historiadores, eles convencionaram, lá no século XVIII, dividir essa história em partes, digamos assim, Como nós já vimos, essas partes é a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, tá? Agora, no sexto ano, nós vamos começar pela pré-história, tá? Que é a maior parte da história, digamos assim. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó. Certo? Tá bem rústico o meu vídeo, por enquanto, certo? Tá dando para vocês verem a linha do tempo, tá? Mas eu prometo melhorar nos próximos vídeos, tá? Vamos tentar acompanhar aí, no material, na orientação de estudos de vocês. A pré-história, ela começa ali, com o surgimento dos primeiros gênero Homo, ou seja, os hominídeos, lá na África, entre 5 e 4 milhões e 700 mil anos antes de Cristo, e termina por volta do ano 4000 antes de Cristo, quando, lá na Mesopotâmia, os sumérios criam a escrita cuneiforme, que nós vamos aprender mais para frente, tá? A Idade Antiga, ela começa, lá no ano 4000 a.C., passa pelas grandes civilizações como a Mesopotâmia, o Egito, a China, o Japão, Grécia, Roma, os hebreus também, E acaba aí com a queda do Império Romano no ano 473 depois de Cristo, dando início à Idade Média, ou Idade das Trevas, vulgarmente chamada como Idade das Trevas. A Idade Média dura aí 11 séculos. O que marca a Idade das Trevas? O feudalismo, os castelos medievais, as guerras, as fomes e as pestes, certo? A Idade Média acaba aí no ano de 1453, com a queda também da cidade de Constantinopla, dando início à modernidade, a Idade Moderna, que é a menor divisão da história, digamos assim, que vai até o início da Revolução Francesa, no ano de 1789, certo? E começa então a idade atual, a partezinha da história atual que a gente está vivendo, que é a idade contemporânea, tá? Vamos voltar lá na pré-história então, certo? A pré-história, ela tem esse nome, esse prefixo de pré. Pré é o que vem antes, tá? Não são todos os historiadores, mas alguns chamam de
pré-história porque vem antes da história. Esses historiadores, eles consideram história somente a parte em que a humanidade criou a escrita, tá? Inventou a escrita. Esses historiadores, eles consideram história somente quando o homem registra, né, as fontes históricas por meio da escrita, certo? A partir dos anos 1950, né, com as novas fontes historiográficas, com a modernidade por aí, a galera começou a considerar a fonte histórica também as fontes materiais e as fontes visuais, tá? É aí que a pré-história passa também a ganhar uma grande importância. Já tinha, né? Mas aí esses vestígios que os homens eles produziram lá na pré-história, eles passam a ganhar importância também, tá? A pré-história, como eu já disse para vocês, ela é a maior época da história da humanidade, certo? E como ela é muito grande, lá no século XVIII, os cientistas dividiram ela em 3 partes, tá? 3 partes para ficar mais fácil a gente estudar cada uma dessas partes, tá? O Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais, certo? Aí no materialzinho, né, que eu entreguei para vocês, vocês vão olhar aí, ó, acompanha comigo, né? A linha do tempo aí, ó, certo? Nós temos aí a linha do tempo da pré-história, certo? O Paleolítico, ele durou 4 milhões de anos, certo? Dentro do Paleolítico, os grupos de hominídeos, eles eram nômades. Eles não tinham lugar fixo para morar. Por quê? Porque eles não sabiam plantar, eles não sabiam praticar agricultura e eles não sabiam criar animais, certo? Então eles tinham que mudar de lugar para buscar a sua comida. Por isso que eles eram nômades, tá? Eles eram caçadores e coletores. Eles matavam os animais que eles encontravam pelo caminho e eles coletavam as frutas, os frutos e as raízes que eles encontravam prontos na natureza. E eles também pescavam, tá? Por que pedra lascada? Porque as ferramentas, as armas, os utensílios que os homens usavam no Paleolítico eram feitos de pedra lascada, desculpa. Ou seja, eles batiam, né, uma pedra na outra, lascando as partes da pedra, para que a pedra ficasse pontudinha, para eles poderem matar os animais, para eles poderem cortar as frutas, enfim, né? Era assim que eram feitas as armas. Então guarda aí, galerinha, anota aí, né, no resuminho de vocês, que no Paleolítico as principais características eram: os homens eram nômades, vivendo em grupos de 20 a 40 pessoas, tá? Ou seja, eles não tinham lugar certo para morar, eles eram caçadores, coletores, e as ferramentas eram feitas de pedra lascada. Eles usavam madeira também, tá? Ali por volta do ano 10.000 antes de Cristo, tá? O homem, ele começa a descobrir que ele poderia plantar, tá? Que se jogasse uma sementinha no chão, essa sementinha daria frutos, né? Ele conseguiria plantar a sua própria comida e ele poderia domesticar os animais também, certo? Aí ocorre o que a gente chama de sedentarização. O que é isso? A galera deixa de mudar de lugar para procurar comida e passa a ter um lugar fixo para morar, né? Então o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, tá? Lá pro finalzinho do Paleolítico também, o homem ele descobre o fogo, tá? Porque ele deixa de lascar a pedra e ele passa a polir a pedra. Vocês sabem que se a gente pegar 2 pedrinhas, né, e começar a polir essa pedra, vai sair faísca, né, e pode produzir fogo, tá? Então, mudando aí do Paleolítico pro Neolítico, os homens, eles criam a agricultura, que é uma das grandes revoluções, tá? Aliás, a primeira grande revolução da humanidade é a revolução agrícola, é a criação da agricultura, certo? Essa criação, pessoal, da agricultura, ela muda para sempre a nossa vida, tá? Porque a gente passa a ter um lugar certo para morar, um lugar fixo para morar, né? Então a população começa a crescer. Imagina, quando a galera era nômade, mudando de lugar, né?
estava correndo risco de vida, pelo frio, pela fome, pelos ataques de animais, né? Então, no Neolítico, tendo lugar fixo para morar, tendo comida, as pessoas passaram a viver mais, então a população aumenta, certo? Os anos vão passando, né? E o homem descobre o ferro. E descobre que esquentando esse ferro no fogo, ele consegue também, né, derreter esse ferro e outros tipos de metais e consegue fazer armas mais poderosas ainda, né? Dando início à idade dos metais, certo? Pro finalzinho da idade dos metais, essas vilas, elas crescem ainda mais, tá? E o que acontece? Começam a surgir então as grandes civilizações, tá? Acabando então aí com a pré-história, tá? O homem cria a escrita, né? Os sumérios lá na Mesopotâmia, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente, acaba a pré-história, dando início então à Idade Antiga, tá? Agora eu vou gravar outro videozinho explicando para vocês a evolução dos hominídeos. Então, ó, só para recapitular rapidinho. Divisão da pré-história. Quase 5 milhões de anos, galera. Em 3 partes. Paleolítico, Neolítico e Idades dos Metais, tá? Principais características do Paleolítico. As ferramentas e os utensílios eram feitos de pedra e madeira. A pedra era lascada, tá? Os grupos de hominídeos eram de 20 a 40 pessoas, eles eram nômades. E eram pequenos grupos de caçadores, coletores, que viviam da caça, da pesca e da coleta, do que eles encontravam prontos na natureza, certo? No Neolítico, o homem já domina o fogo, já fez a revolução agrícola, já sabia plantar, já passa a ser sedentário, já começa a criar animais, e as ferramentas e os utensílios eram feitos de pedra polida, tá? Então, homem, sedentário, pedra polida no Neolítico, certo? E na Idade dos Metais, as pedras são substituídas por ferramentas e armas de metal, certo? O homem cria a escrita, acaba a pré-história e dá início à Idade Antiga. Beijinho, galera! Pessoal, agora rapidinho um videozinho aí, né? Lá no Paleolítico, o primeiro homo que surgiu foi o Ardipiteco, tá? O Ardipiteco, ele era bem primitivo, ele era bem pequenininho, ele chegava a cerca de 1,5 m de altura, o crânio dele era petitico assim, tá? Ele não conseguia pensar muito. Ele se alimentava de ervas, basicamente, o que ele encontrava no chão, porque ele não conseguia erguer a coluna, certo? No processo evolutivo, o Ardipiteco se transforma no Australopiteco, tá? Conforme vocês vão seguir aí na orientação, certo? O Australopiteco, né, o macaco do sul, em latim, né, Australopiteco significa macaco do sul, ele surgiu lá na África e ele já conseguia caminhar de pé, o cérebro dele já era maior, já tinha 570 centímetros cúbicos e ele também se alimentava de vegetais, certo? Aí, o Australopiteco, ele dominou a África e o mundo por quase 2,5 milhões de anos, até que dentro ainda aí do processo evolutivo surge o Homo habilis. Homo, em latim, homem, habilis, habilidoso, tá? Como o próprio nome já diz, ele já tinha habilidade, tá? Lá dentro do Paleolítico para fazer as ferramentas de pedra com a mãozinha dele, tá? Para caçar, para se alimentar já de carne. Os braços dele eram mais longos, certo? Do Homo habilis. E ele já conseguia pegar as coisas na árvore, né? Mais alto, certo? O próximo aí na linha evolutiva, o Homo erectus. Por que erectus? Porque ele deixa de andar curvadinho e a coluna fica em pé, tá? O Homo erectus, ele surge aí há 2 milhões de anos, certo? Tá? Bem, né, com um crânio bem maior, quer dizer que o cérebro dele era maior, ele conseguia pensar melhor, tá? Na região de Neander, né, há cerca de 200 mil anos atrás, surge o homem de Neandertal.
dentro do processo evolutivo, ele é um parente nosso, porque o homem de Neandertal, ele já começa a apresentar sentimentos, tá? E existem pinturas rupestres feitas pelo homem de Neandertal, que ele demonstra sofrer pelos mortos, ele já dava flores no enterro dos mortos, ele enterrava os mortos, ele já cobria todo o corpo com peles de animais. Então, o homem de Neandertal ele já estava bem evoluído. Só que vocês já viram falar, tem até filme com esse nome que chama Elo Perdido. Por quê? Porque nenhum cientista conseguiu achar onde o homem de Neandertal se torna um Homo sapiens, tá? O que é sapiens? É saber, homem que sabe, tá? Então, o Homo sapiens, o homem que sabe, é o nosso parente mais próximo, ou seja, somos nós dentro da linha evolutiva, tá? Então, lá do Ardipiteco, há 4 milhões de anos atrás, a galera vai evoluindo, dando a pré-história, até chegar ao que nós somos hoje, o homem moderno, tá? Então, Ardipiteco, Australopiteco, Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertalensis, Homo sapiens e nós, o homem moderno. Então, meus queridos, aproveitem, tá? Porque nós somos, dentro do processo evolutivo, o que há de melhor, tá? O crème de la crème. Tudo que há de melhor dentro do processo evolutivo somos nós. Tá, e só para finalizar aqui, ó, né? As pinturas rupestres, né, são uma importante fonte histórica de como nós, historiadores, conseguimos reconstruir, né, essa parte aí da história. Porque esse homem pré-histórico, né, acho que principalmente a partir aí do Homo erectus, ele já conseguia pintar na caverna com argila com sangue de animal as caças, os rituais, as danças que eles faziam, e hoje a gente consegue saber como que era, tá? Beijo, galerinha. Dúvidas, podem me chamar, tô à disposição, certo? Pelo WhatsApp, e a gente se vê. Tchau, tchau.